Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula que compõe o nosso módulo de atualidades do mercado financeiro, inclusive o seguinte, esse módulo já estamos chegando aí ao final, e pode ter certeza que esse módulo aqui ele é bastante competitivo. Papo reto com você, papo reto contigo aí, se você assistir todas as nossas videoaulas, tá? Se você fazer as devidas anotações aí que o professor fala durante as aulas, fazer a revisão, se puder assistir mais uma vez o curso, por que não, um curso rápido aí, assiste na velocidade 1,5, né, que dá uma maior performance, pode ter certeza absoluta, cara, certeza absoluta que é o seguinte, né, você pode ter certeza absoluta que você vai ficar muito competitivo para o seu concurso. Então vem comigo, vamos lá, né? Agora a gente vai trabalhar um assunto chamado interação, tá? Segmentação e interação na era digital. Vamos lá. Primeira consideração importante para você. Primeira, que esse assunto aqui, ó, segmentação, tá? Ó, segmentação. Oh, mas isso aqui já tá. Já vou separar esse canetão aqui, mas tem tinta aqui, ó. Esse assunto aqui, ó, segmentação, tá? Segmentação aqui. Ele vai ser melhor abordado, tá, no módulo de vendas, né? No módulo de vendas, no módulo de marketing, no módulo vendas e negociação, no módulo de atendimento, né? Depende aí a forma que vai estar descrita, porque lá a gente vai falar com algumas técnicas de segmentação, tá? Algumas técnicas de segmentação, tá? Então a gente vai aprofundar. Então é o seguinte, então qual que é a orientação? Você deve assistir essa aula, né? Esse módulo aqui, e quando você estiver lá no módulo de vendas, né, você deve dar uma aprofundada e lembrar desse módulo, fazer uma conexão, tá? O assunto, gente, os assuntos e as aulas, elas não são isoladas, elas são conectas, né? Há uma conexão, e quando o aluno consegue ligar esses pontos de conexão, gera uma diferenciação muito grande por parte deles, né? Então daí, interação, né? Interação. O que é interação, professor? Interação o quê? Interação, claro, entre clientes, né? Ó, clientes, né, barra organizações. Aí, ó, cliente barra organizações, né? Então, isso aí que vem a ser a tal da interação. Claro, na era digital, né? Na era digital. Era digital essa aí, né, que a gente teve aí um upgrade muito grande nos últimos anos, né? Claro, por quê, professor? Porque o nosso direito de ir e vir foi bastante atacado com o advento da pandemia, né? Então a pandemia veio aí para quebrar paradigmas, né? Para mudar essa maldita pandemia aí que interferiu na vida aí de toda a população do planeta, né? Toda a população do planeta, todo mundo aí sofreu as consequências, né? Uns mais, uns menos, né? Cada um com a sua dor, né? Mas fazer o quê, né? A gente não tem o que fazer, nós vamos ter que enfrentar, e eu sempre digo para as pessoas, olha, infelizmente nós vamos ter que aprender a conviver com ela, né? E a gente não sabe como é que será o futuro, não sabemos como é que será o futuro, mas a gente é bastante temente a Deus e colocamos na mão de Deus aí para nos guiar nessa caminhada. Então, segmentação e interação na era digital, tá? Então, assunto aí, né, bastante em voga aí, né, em relação ao quê? À era digital, na era da internet, tá? Então, vamos lá. Assunto curto, assunto rápido, uma aula rapidinha aí para vocês aí, para completar o nosso edital, né? Vamos lá, né? Então, primeiro assunto, vamos lá. Realizar um trabalho eficiente de marketing digital é mais que necessário para as empresas que desejam estar perto dos seus clientes, né? Então é o seguinte, o marketing digital, a era digital, ele quer o quê? Aproximar os seus clientes, né? Então, neste cenário, a interação digital tem papel de destaque, tá? Interação digital. E aí, professor? Cara, você tem que estudar para essa matéria e para outras também. Lembra da conexão? Olha, prova discursiva, pode cair na prova discursiva? Pode cair na prova discursiva. Belo do assunto, interação social, né? Então, olha só, interação social. Quando cair isso na prova, você tem que colocar lá, ó, proporcionando aproximação e engajamento que podem resultar na melhoria dos resultados digitais. Então, a interação digital nada mais é que a gente pode fazer um resumo aqui bastante sintético, que é o quê? Aumento da aproximação
e o engajamento, né, dos clientes das empresas ou entre os clientes, né, que isso consequentemente vai o quê? Para a organização gerar, aumentar os seus resultados digitais, né, aumentando os seus resultados digitais, consequentemente aumenta os seus resultados organizacionais. Bacana, certo, né? Professor, e como medir isso, né? Como medir isso, né? Então nós temos aí sempre uma métrica aí bastante conhecida, né, que é o ROI, né? Aí, ó, ROI, tá? O que é o ROI, professor? O ROI é o retorno sobre os investimentos, né? Uma metodologia da administração, da matemática financeira, da economia, são assuntos, aí são disciplinas que usam bastante o ROI, né? Só que o seguinte, interação social, ele fala o quê? Da experiência do cliente, né? Então, este conteúdo, este assunto evoluiu, e isso pode ser cobrado na sua prova. Tá? Esses assuntos em prova são bastante superficiais, então se você sabe o basicão, você tem condições de acertar as questões. E esse é o meu objetivo, fazer com que você acerte as questões. Então nós temos aqui o ROX, né? Aí, ó, certo? O que é o ROX? É o retorno sobre a experiência do cliente, que vem o quê? Ó, está atuando inteiro, o quê? 100% sobre a interação, né? Ou seja, sobre o engajamento digital, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto. Uma das formas de mensurar os resultados dos trabalhos digitais é o ROI, claro, né? Retorno sobre os investimentos, onde você calcula os resultados obtidos de acordo com o valor investido. Bacana, né? Certo. Mas somente essa forma de análise já não é capaz de demonstrar os resultados gerais. Segundo o estudo da Pater-Rauser, né, Corporation, é preciso avaliar essa métrica de retorno sobre a experiência. Olha, o retorno sobre a experiência do consumidor, ROX, né, capaz de auxiliar as empresas a compreenderem os ganhos obtidos via interação digital entre o cliente e a marca. Então, esse é o objetivo, né? Então, quando o examinador colocou este assunto no edital, né, eu sempre me pergunto, mas por que o cara colocou esse assunto no digital, né? Qual que é o objetivo? Qual que é o juízo de valor que o aluno tem que levar para a prova? Exatamente isso. A interação entre marca e cliente, essa experiência. Essa experiência, isso que é interação digital, né? Então lá, interação digital, a experiência do consumidor em destaque. Olha, experiência do consumidor em destaque, né? Como assim, professor, né? A experiência do consumidor. Tá? Eu digo para vocês o seguinte, eu, por exemplo, professor Lack, né? Não sei se vocês sabem, mas todos os dias eu acordo às 4h35 da manhã, né? Eu acordo às 4h35 da manhã para ir para o meu treino às 5 horas da manhã. Então eu vou para o meu treino, né, das 5 às 6 todos os dias, né? Eu vou lá, tem meu personal que me atende, bacana. Então o cara, o que acontece? Ele mesmo tem essa iniciativa, né, de fazer o seguinte, né? O que ele faz, né? Uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ele vai lá, tira uma fotinha, faz um videozinho e posta, né? E me marca. Eu sempre faço o quê? Eu sempre vou, como é que eu falo aí, né? Eu sempre faço uma repostagem aí, né, do status dele, né, dos stories dele, né? Então, é bacana demais. Isso aí é interação. Quanto mais os clientes que usam o produto, né, mostram essa interação, maior o engajamento, maior o resultado digital. Olha aí, o juízo de valor que você tem que levar para a prova, né? E falando nisso, né, vai lá, dá uma moralzinha para o professor. Vai lá no Instagram, me siga no meu Instagram pessoal, né? É Luiz Antônio Carvalho Oficial. Luiz Antônio Carvalho Oficial. Segue lá, eu vou ficar muito feliz aí de ter você como meu seguidor na minha rede social pessoal, né? Bacana, então é o seguinte, quanto mais interação, né? E aí eu falo para vocês um conceito, eu conheço muita gente, tá? E as pessoas, né? O seguinte... Vamos falar de rede social. Eu conheço muita gente, cara. Eu conheço gente que tá, desculpa a palavra, né? Fudida, quebrada, mal paga aí. E, caras, posta cada foto bonito, cada texto lindo, né? Nas redes sociais. O que é isso, né? Não estou criticando, né? O que é isso, né? É que as pessoas, né, tendem a publicar os melhores momentos de sua vida, ou pelo menos falseá-las, né? Para dar essa, transparência. De o quê? De estar bem, né? Ninguém gosta de relacionar com pessoas que estão péssimas, né?
Ok, vamos embora, né? Então é o seguinte, caminhos para isso, né? Para mostrar a experiência do consumidor. Primeiro, né? Construa comunidades com um propósito. Olha aí, construção de comunidades de um propósito. Qual é o propósito, né? Ó, a maioria das pessoas gosta de se relacionar com empresas que tenham valores parecidos com os seus. Exatamente, né? Além disso, os consumidores são influenciados por opiniões de celebridades e influencers, né? Com quem tem grande afinidade. Olha aí, ó. Então, os consumidores são influenciados por opiniões de celebridades e influencers, né? Com quem tem grande afinidade. Exatamente, a pessoa segue ela outra, porque é um espelho, é uma referência, né? Gosta do conteúdo que a pessoa mostra, né? Então, é muito comum, né? É muito comum hoje em dia. Até os próprios rede bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica, grandes empresas aí, contratarem o quê? Influenciadores digitais para o quê? Mostrar os seus serviços, né? Ou seja, para demonstrar o quê? A experiência que tem. Olha o Rox aí, né? Ok? Construir uma comunidade que proporcione a troca de experiências envolvendo o público interno e externo é uma estratégia que podem resultar no aumento da interação digital, melhora da experiência e, consequentemente, das vendas, né? Então, ele quer o quê? Sempre melhorar a experiência, né? Sempre tem que ter a melhoria da experiência, né? Análise dos clientes com base nos seus comportamentos, né? Outro caminho, né? Então, primeiro caminho, isso tem que estar no seu resuminho, ó. Vamos lá, professor, dá uma dica para ficar competitivo. Bacana. Você assiste a aula, né? Você assiste a aula e você vai fazendo um resumo, vai escrevendo. E depois você faz o quê? Um quadro sinótico da aula, né? Então você tem que colocar lá, né, depois da aula, né? Colocar o nome da aula, segmentação e interação, né, na era digital. Aí você tem que falar do ROI versus ROX, o que é o ROX, né? Aí você coloca lá era digital, a experiência do consumidor, a construção de fóruns, primeiro tópico, segundo tópico, você tem que anotar esse cara que construa uma comunidade com um propósito, né? Olha aí, ó, comunidade. O outro era o quê? O outro era, voltando aqui, construa a comunidade com propósito, análise dos clientes com base em seus comportamentos, né? Então, o cliente ele tem um comportamento. Então, você tem que fazer uma análise sobre o comportamento desses seus clientes. Isso é normal, isso é comum, né? E lá na nossa aula de vendas, nós temos um dispositivo desse assunto aqui. Vamos lá. Agrupar dados que tratam das características comportamentais dos consumidores. É uma percepção que permite um nível muito maior de personalização na abordagem. Tá? Sendo assim, marcas que abraçam as informações de seus clientes produzem anúncios mais assertivos e aumentam a interação digital. Olha aí, a interação digital. Então, para aumentar a interação digital, você tem que conhecer o que é o comportamento dos seus clientes e fazer anúncios. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.